got you in my sight. I keep all the words you said to me. I'll get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse sabadão, dia 23 de julho de 2022. Separei pra essa rodada 12 jogos, né? A gente vai ter bastante jogos aí nessa rodada e separei aqui 12 jogos e no final do vídeo vou estar tentando deixar aí uns 3 bilhetes pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já peço a sua ajuda, sua moral pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos, conteúdo que eu lançar aqui dentro e quem puder também deixa o like no vídeo que é importante demais. Seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui no canal e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas no YouTube, tá galera? Então mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais. E lembrando que para os jogos de amanhã, galera, eu vou estar lançando aí mais tarde, né, por volta de 7, 8 horas da noite, o mercado de escanteio, né? A gente vai ter bastante jogos interessantes para escanteio, né? E vocês têm gostado, a nossa assertividade aqui tem sido bem elevada. E um pouco mais tarde, lá por volta de 9, 10 horas da noite, eu vou estar lançando também o mercado de mais de um gol e meio, que também vai estar bem interessante aí para esse sabadão, tá galera? E para vocês quiserem saber maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, o número tá na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela, tá? Só me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar passando todas as informações para vocês e vou estar respondendo o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, galera. Os 12 jogos que eu separei para essa rodada são esses daqui. A gente vai ter uma rodada boa, né? Pelos jogos que eu separei aqui, achei bem interessante. Primeiro jogo que a gente vai estar falando, jogo bem cedo, né? 7 horas da manhã aqui a gente tem um amistoso interclube, jogo entre Urawa Reds do Japão contra o Paris Saint-Germain da França. Esse confronto aqui que, na minha opinião, o Paris Saint-Germain, favoritismo total para vencer, né? A princípio, pelo que eu estava vendo ali na escalação, deve ir com a maioria dos seus titulares, né? E acredito que tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? Mas o mercado que a gente vai estar analisando aqui é o mercado de gols, né? O PSG aí tem chance de marcar 3 gols, ou quem sabe até mais, e o Urawa Red também tem chance de, quem sabe, marcar pelo menos um golzinho, né? Esse jogo aqui que vai ser lá no Japão, né? Vai ser lá no Japão, e com isso aí o time do Urawa vai estar jogando em casa, né? Mas acredito muito no favoritismo aí do PSG para vencer esse jogo e um jogo aí repleto de gols, né? Com isso a gente pode estar pegando a primeira opção aí, que é o mercado de gols, que é bem mais interessante, bem mais viável, né? A gente vai com a dica aí mais de 2 gols e meio como primeira opção. E uma segunda opção aí seria PSG para vencer o primeiro tempo. Grande chance aí do Paris Saint-Germain vencer aí o primeiro tempo. Placar para esse jogo colocaria 3-1 pro PSG. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato alemão, Bundesliga 2, né, que é a segunda divisão da Alemanha, jogo entre Kiel contra o Kaiserslautern. Jogo que acontece aí 8 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do Kiel, e acredito que esse jogo aqui é muito bom para gols, né? A gente vai ver aqui que é a segunda rodada, né? Primeira rodada aí o time da casa empatou jogando fora de casa contra o Fürth em 2-2, e o Kaiserslautern jogando em casa venceu o Hannover por 2-1, né? Então as duas equipes aí iniciaram o campeonato aí marcando gols, né? O Kaiserslautern começou vencendo e o Kiel fora de casa um empatezinho aí que não chega a ser tão ruim, né? No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vê que tem 2 jogos, uma vitória para cada um, né? 3-1 pro Kaiserslautern em 2018 e em 2017 2-1 pro Kiel. Então, assim, os 2 confrontos que a gente achou aqui, né, nesse histórico, teve uma vitória para cada um. Então, querendo ou não, tem o equilíbrio, né? A gente vê que nos últimos 5 jogos aqui do Kaiserslautern, o time venceu 4, empatou e perdeu 1, na verdade, né? Enquanto o time do Kiel, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Nesse confronto aqui, a gente vai ter grande oportunidade de assistir gol das duas equipes e, consequentemente, um jogo bom para assistir 2 gols ou mais, né? Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica mais de 1 gol e meio. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar arriscando ambos marcam. Acredito que as duas equipes devem marcar gols. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, campeonato da Finlândia, primeira divisão, jogo entre Ilves contra o HJK Helsinki, jogo que acontece 8 horas da manhã. Nesse confronto aqui, acredito que o melhor mercado que tem, né, o mais seguro é o mercado de gols, né, isso porque o HJK tem um jogo aí, se eu não me engano é pela Liga dos Campeões, né, deixa eu ver aqui, é a Liga dos Campeões de qualificação, né, perdeu o primeiro jogo por Victoria Pilsen por 2-1, então vai ter que buscar o resultado fora de casa aí contra o Victoria Pilsen, então pode ser que o time resolva poupar alguns jogadores e tem que ficar ligado nisso, né, tanto é que a odd está até alta, né? Tá pagando 1,70, 1,80. Se a gente for ver na classificação, o time está em segundo lugar, né? Tá na vice-liderança do campeonato, enquanto o Ilves está aqui em sexto lugar, né? A gente vai ver que o Ilves tem um desempenho assim relacionado a gols bem interessante, né? 21 gols marcados e 21 gols sofridos, enquanto o time do HJK Helsinki tem 22 gols marcados e 14 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, o HJK tem grande favoritismo, né? Mas tem esse fator aí de poder poupar alguns jogadores por conta do jogo de volta
da Liga dos Campeões qualificação. Então a melhor opção que tem aqui pra gente, galera, é o mercado de gols. Acredito que é um jogo interessante para 2 gols ou mais, e a gente pode estar pegando aí a dica mais de 1,5 gol como primeira opção. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar arriscando aí fora, vence com empate anula para dar aquela garantia extra, né? Placar para esse jogo, colocaria 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato da Suécia. Vamos ter aqui o jogo entre Malmo contra o Sirius. Jogo 10 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do Malmo. E acredito muito aí no favoritismo do Malmo, né? O Malmo também vai ter um jogo importante aí, o jogo de volta da Liga dos Campeões, né? Vai jogar em casa contra os Algiers. Perdeu o primeiro jogo por 1-0, né? Mas acredito que mesmo poupando alguns jogadores, tem um time mais forte do que o Sirius, né? A gente vai ver aqui que na classificação o Malmo não está muito bem, né? Começou a campanha bem abaixo do esperado. Nos últimos jogos até conseguiu bons resultados, né? 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. E atualmente aqui está com 27 pontos na 5ª posição. Enquanto o Sirius está aqui em 8º lugar com 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Dos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2, né? No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vai ver que o Malmo é grande favorito, né? A gente vê aqui que dos últimos 5 jogos aí, o Malmo venceu 4 e empatou 1, né? Nesse jogo a gente vai ter 2 opções, né? A gente tem o mercado de gols e a gente também tem a possibilidade de assistir vitória do Malmo, mesmo poupando alguns jogadores. Com isso, a gente pode estar indo com a primeira opção, que é a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí mais de 2,5 gols. Acredito que é um jogo interessante para gols. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o Malmo, 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter aqui Campeonato da Noruega, primeira divisão, jogo entre Bodø Glimt contra o time do Jerv, jogo 11 horas da manhã. Nesse confronto aqui a gente vai ver que o Bodø Glimt está em 4º lugar, está com 25 pontos até o momento, dos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1, enquanto o Jerv está aqui na penúltima posição, né? Está aqui na zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos, né? 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, 10 gols marcados, 25 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vai ver aqui que o Bodø Glimt venceu os 2 jogos, né? Nesse confronto aí que tem, né? Venceu por 4-1 em 2017, e em 2017 também no mês 6 a gente viu aqui que o Bodø Glimt venceu por 4-0, então Bodø Glimt grande favorito aí para vencer esse jogo, e também vamos ter oportunidade de assistir bastante gols, né? Primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é o mais de 2,5 gols, grande chance aí de saírem 3 gols ou mais nessa partida. Outra opção também interessante é o mais de meio gol no primeiro tempo, grande chance de sair pelo menos um golzinho aí no primeiro tempo. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Liga da Noruega, né? Primeira divisão, jogo entre Rosenborg contra o Tromsø, jogo que acontece 1 hora da tarde. Nesse jogo aqui a gente vai ver aqui que o Rosenborg está em 5º lugar com 22 pontos, enquanto o time do Tromsø está na zona de rebaixamento em 14º lugar aqui, né? Com apenas 2 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados, 23 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vai ver que o Rosenborg tem grande favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos venceu 4 partidas e o Tromsø venceu apenas 1, né? A gente vai ter aí também o fator do Rosenborg jogar em casa, né? Que torna o time mais favorito ainda, né? Se a gente for puxar os últimos 10 jogos, a equipe perdeu 2, empatou 2 e venceu 6, né? Vem de 3 vitórias seguidas aí, e acredito que nesse jogo aí a equipe vai em busca aí dessa vitória para poder subir um pouquinho na tabela e não se distanciar ali do grupo ali dos 3 melhores. Com isso a gente vai com a primeira opção aí com a dica casa vence com empate anula, para dar aquela garantia extra no palpite. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí mais de 2,5 gols, grande chance aí de saírem 3 gols ou mais nessa partida. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter mais um amistoso aqui interclubes, né? Jogo entre Lens da França contra o time da Inter de Milão da Itália, jogo 1h30 da tarde. Nesse confronto aqui acredito que o jogo é ótimo para gols, né? Acredito que vai ser uma partida aí com pelo menos 3 gols ou mais. Acredito também que no primeiro tempo a gente vai ter a oportunidade de assistir pelo menos um golzinho, né? A gente vai ver aqui que dos amistosos aqui, né? Os últimos 2 amistosos da Inter, um venceu por 4-1 o Lugano e no último aí empatou em 2-2 com o Mônaco. Enquanto o time do Lens, né? Dos últimos 4 amistosos aí venceu 3 partidas, né? 3 partidas aí consecutivas aí vencendo, né? Venceu o Valenciennes, venceu o Rhodes e venceu o Clermont. E empatou também aqui em 0-0 contra o Paris FC, né? Então nesse jogo aqui acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir o time aqui do Lens marcar pelo menos um golzinho, e a Inter de Milão, que é a favorita, também tem chance de marcar, quem sabe, 2 gols ou até mais, né? E com isso a gente vai ter 2 opções aqui para esse jogo. A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é a dica mais de 2,5 gols. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui ambos marcam. Acredito que as 2 equipes devem marcar gol. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para a Inter de Milão.
Agora vamos para mais um jogo, agora Série B do Brasileirão, jogo entre Cruzeiro e Bahia, jogo 4 horas da tarde. Nesse confronto aí a gente vai ter o Cruzeiro que tem a melhor campanha jogando em casa, né? Até o momento aí Cruzeiro 100%, né? Jogando em casa, 9 jogos, 9 vitórias, 15 gols marcados, 2 gols sofridos. Enquanto o time do Bahia jogando fora de casa também tem um desempenho interessante, né? São 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas até o momento, né? Na classificação geral aí a gente vê que o time do Cruzeiro está na liderança de forma isolada, né? Com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Vasco, e 8 pontos de vantagem aí para o Bahia, que é seu rival nesse jogo, né? Bahia que está aqui em terceiro lugar com 34 pontos. Nesse jogo aqui, galera, acredito que vai ser bem equilibrado, acredito até no favoritismo aí do Cruzeiro, mas a primeira opção que a gente pode estar pegando aí, que é a mais segura, mais viável, é o mercado de gols. Acredito que é jogo bom para assistir 2 gols ou mais. Com isso, a gente vai com a primeira opção aí, com a dica mais de 1,5 gols. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando vitória do Cruzeiro, então a gente vai com a segunda opção aí, casa vence. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o Cruzeiro. Agora vamos para mais um jogo, agora a Série A do Brasileirão, jogo entre São Paulo contra Goiás, jogo que acontece 7 horas da noite. Nesse confronto aqui, São Paulo grande favorito para vencer, né? Especialmente jogando em casa, né? A gente vai ver que o São Paulo vem de 3 empates seguidos, né? E consequentemente caiu um pouquinho na tabela, mas mesmo assim o time está aqui em 10º lugar com 25 pontos, vencendo esse jogo aí pode subir 2 ou 3 posições, dependendo do resultado das outras equipes, né? Enquanto o Goiás está aqui com 21 pontos em 14º lugar, né? A gente vai ver que o São Paulo jogando em casa nesse campeonato até o momento perdeu apenas uma partida, né? São 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Enquanto o time do Goiás, jogando fora de casa, tem apenas 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Nesse confronto aqui, eu acredito muito no favoritismo do São Paulo, né? Ainda mais que se a gente for pegar aqui o confronto direto dos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 4 partidas e o Goiás venceu apenas uma, né? Então, jogo muito bom aí pro São Paulo conseguir essa vitória e subir um pouquinho na tabela. Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica casa vence, pro São Paulo vencer esse jogo. Segunda opção que a gente pode estar pegando aqui é o mercado de gols. Acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais, então a gente pode estar pegando aí mais de 1,5 gols na partida. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 pro São Paulo, 2-0 casa. Agora vamos para mais um amistoso interclube, jogo entre Bayern de Munique, da Alemanha, contra o Manchester City, da Inglaterra. Esse jogo aqui que vai ser muito bom, por sinal, né? Jogo que acontece às 8 horas da noite. Nesse confronto aí, eu particularmente não apontaria favorito, né? Especialmente pelo fato de ser amistoso, né? Mas mesmo se não fosse amistoso, eu não apontaria favorito, porque realmente é um jogão esse daqui, né? Acredito que a gente vai ter possibilidade de assistir bastante gols, né? São 2 equipes aí que tem um setor ofensivo muito forte, e com isso aí a oportunidade da gente assistir aí 3 gols ou mais nessa partida, e também vamos ter a oportunidade de assistir gol das 2 equipes, né? Com isso a gente vai ter 2 opções aqui para esse jogo. A primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de 2,5 gols. Grande chance aí de sair 3 gols ou mais nessa partida. Segunda opção para esse jogo, ambos marcam. Grande chance aí das 2 equipes marcarem gol. Placar para esse jogo, arriscaria um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão Série A, jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense, jogo 9 horas da noite. Nesse confronto aí acredito que vai ser bem interessante, né? Porque o Atlético Paranaense está jogando muito bem, por sinal. Botafogo já tá oscilando bastante, né? Dos últimos 5 jogos aí a gente vê que o time não tá numa boa fase. São 4 derrotas e apenas uma vitória dos últimos 5 jogos. Enquanto o Atlético Paranaense tá aqui, né? Dos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias, um empate e uma derrota. Tá aqui em 5º lugar com 31 pontos. Vencendo esse jogo vai a 34, pode pegar até a vice-liderança, dependendo dos outros resultados aqui das equipes de cima, né? Então com isso aí acredito que o Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa, vai em busca desse resultado, tem grande possibilidade aí de marcar 1 ou 2 gols nesse jogo, e o Botafogo jogando em casa também tem chance de, quem sabe, marcar pelo menos um golzinho, né? Botafogo jogando em casa aí tem a segunda pior campanha, né? São 2 vitórias, um empate e 5 derrotas jogando em casa, né? Então é uma equipe que não tá apresentando bom futebol, enquanto o Atlético Paranaense jogando fora de casa tem 4 vitórias, um empate e 4 derrotas. Também não é a campanha tão boa, mas é bem melhor do que a do Botafogo jogando em casa, né? Então nesse jogo aqui a gente vai ter 2 possibilidades, né? A primeira aí que eu acho que é bem interessante é o mercado de gols, e a outra opção também seria aqui pegar aqui uma vitória do Atlético Paranaense com empate a nulo, talvez. Então com isso a gente pode estar indo com 2 opções, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês, que é a mais segura, é o mais de 1,5 gols. Grande chance aí de saírem 2 gols ou mais nesse jogo. Segunda opção para esse jogo, colocaria aqui Atlético Paranaense ou empate, duplo hipótese. Tem grande chance aí desse jogo ficar empatado ou o Atlético Paranaense vencer. Então fora ou empate também é bem interessante. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o Atlético Paranaense, 2-1 fora.
Agora vamos para o nosso último jogo aqui dos Estados Unidos, né, a famosa Major League Soccer, MLS, jogo entre Sport Kansas City contra o Los Angeles FC, jogo que acontece 9h30 da noite, o jogo vai ser na casa do Sport Kansas City, e a gente vai ver aqui na classificação que o Los Angeles FC, que é o time visitante, está na liderança do campeonato de forma isolada, 42 pontos, 13 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 40 gols marcados, né, tem o segundo melhor ataque aqui da Conferência Oeste, e 22 gols sofridos, né, enquanto o time aqui do Sport Kansas City é o último colocado, né? 5 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 20 pontos até o momento, 19 gols marcados e 38 gols sofridos. Nesse confronto aqui, acredito que o melhor mercado que tem é o mercado de gols, né? Acredito que é jogo interessante pra gente assistir 3 gols ou mais, e também vamos ter oportunidade de assistir pelo menos um golzinho no primeiro tempo, né? Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica mais de 2,5 gols. Grande chance aí de saírem 3 gols ou mais nesse confronto. Segunda opção que a gente pode estar pegando, mais de meio gol no primeiro tempo. Grande chance aí de sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 fora. Enfim, galera, fechamos aqui nossos palpites aqui para esse sabadão, espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, e agora eu vou estar lançando para vocês aí os bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, e o primeiro bilhete é esse daqui, ó. You said that I should